Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre o enfrentamento ao assédio sexual contra as mulheres. Porto Alegre já aprovou a lei que combate esse tipo de crime em eventos de grande público. No país foi sancionada no ano passado a lei que estabelece o protocolo Não é Não e o selo Mulher Segura. Para falar mais sobre o assunto, estão aqui no estúdio as nossas convidadas Fernanda Mendes Ribeiro, coordenadora dos Direitos da Mulher da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada. E Luciana da Silva Almeida Teixeira, integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, doutoranda em Ciência Política e advogada. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Então, para a gente dar o pontapé nesse nosso bate-papo de hoje, vou começar conversando contigo. Então, Fernanda, essa lei já foi promulgada na capital, mas como o município está trabalhando para regulamentar ela aqui em Porto Alegre? Então, boa tarde, um prazer estar aqui podendo conversar contigo e poder compartilhar, né, o andamento disso. No dia 8, o município firmou um termo de cooperação com vários atores da rede de proteção à mulher, com o DIN como interveniente desse termo. E dessas várias entregas, foram 24 meses de trabalho que a gente vem discutindo, e cada serviço, e aí eu digo da instância municipal, estadual, federal e outras entidades que vieram fazer parte disso, tudo no combate à violência contra a mulher, se estabeleceu uma série uma metodologia e uma série de entregas que esse grupo tinha que fazer. Então, do resultado disso, a gente criou essa rede que se chama Conta Comigo. E então, a rede vai fazer várias entregas e uma delas é o selo Mulher Segura e o selo Conta Comigo, Empresa Parceira da Mulher, e o selo Conta Comigo Mulher Segura. E elas vêm sendo regulamentadas, né? Vai ser uma única regulamentação, mas vai abranger o protocolo Não é Não para poder ter o selo Mulher Segura, que é algo de bastante relevância, né? A gente entende isso, mas a gente tem, como eu digo, um trabalho de bastidor que não aparece, e às vezes até a própria vereadora na ansiedade, Fernanda, vai sair, mas é que a gente precisa, isso já está encaminhado, né? Nós temos que criar uma parceria, isso já foi finalizada, para capacitar essas pessoas que trabalham em bares e restaurantes, para receber essa capacitação, para receber a certificação, porque senão, se eu não capacito esse funcionário, eu revitimizo essa mulher. Na tentativa de ajudar, eu revitimizo essa mulher. Então, a gente tem consciência que é importante, não é qualquer lugar que pode fazer essa capacitação, a gente tem que ter esses critérios, por isso o cuidado de ser um órgão que vai ser a Escola Superior do Ministério Público, a gente já conversou, eles estão, inclusive, analisando ali os requisitos, até porque a Escola Superior do Ministério Público também é uma parceira da Prefeitura, eles trabalham lá junto conosco no CRAN, fazendo assessoramento jurídico para as mulheres, então a gente já tem uma relação de trabalho muito positiva, assim, como eu digo, de sucesso. E também agora nós estamos vendo a forma de fiscalização, porque nós precisamos fiscalizar esses bares e restaurantes que fizeram a capacitação, que porventura vão ter lá o selo na parede, eles vão ter que ser eventualmente fiscalizados, para garantir que essa mulher não venha a ser revitimizada nesses espaços. Então a responsabilidade do poder público é grande para botar, como eu digo, para botar no dia a dia o selo. Mas a gente vem construindo isso. Dentro, em breve, a gente vai conseguir já anunciar aí o lançamento do selo. Que coisa boa. É uma grande iniciativa que vai trazer mais segurança para as mulheres, né? Até, Fernanda, se tu pudesse citar para a gente como que vai ser realizado esse treinamento? Pode dar algum exemplo, assim? Na verdade, a gente vem construindo a metodologia disso, né? Mas no primeiro momento é capacitar essa pessoa do restaurante, vai ser um funcionário, vai ser um sócio, eles vão identificar quem seja, né? E ele vai ter que ter, em primeiro lugar, ele tem que ter noção do tipo de violência. Ele tem que entender que aquilo é ou não uma violência que está sendo praticada para aquela mulher, que ela está pedindo socorro e intervenção, então ele tem que saber fazer essa abordagem a essa mulher. Num bar vai ser um drink que ela vai pedir, então se ela pedir o drink, como é que eles vão fazer, conduzir isso? Se é num restaurante, vai ser um prato, vai ser uma entrada, vai ser uma salada, enfim. Eles têm que saber, bom, pedindo essa salada, qual é o procedimento, como é que eu vou fazer?
Então, preferencialmente, a lei fala, né, o protocolo ali, ele já estabelece requisitos que vão constar, né, como fazendo parte da metodologia, mas a questão de preferencialmente ter um espaço reservado para levar essa mulher, porque senão tu expõe ela para todo o restaurante. Então, a gente entende que, na verdade, não vai poder ser preferencialmente, vai ter que ter um espaço reservado para tu poder fazer essa intervenção com essa mulher. Câmeras, porque, na verdade, tu tem que também garantir que nesse espaço vai ser um local seguro, que não vai acontecer uma nova violência, separado do restante do restaurante. Então, são várias premissas que a gente precisa... Então, a gente precisa capacitar esse agente, vai ser o funcionário ou o empreendedor, para identificar e saber como conduzir. E vai ter que entender toda a rede quando acontece. Ele precisa necessariamente encaminhar para a DEAN, chamar uma viatura da Brigada Militar? Não. Pode ser encaminhado para um outro serviço? De que forma? Então, ele vai ter que aprender como funciona a rede para tomar essas providências. Prestar o apoio correto O ali, apoio né? correto. Então, a gente diz que é um mini curso aí feminista ensinando a lidar com a violência. É uma coisa muito positiva. Então, a gente tem todo esse cuidado pela responsabilidade que é isso, né? Exatamente. Vai trazer muito progresso, né? A gente fica nessa expectativa. Luciana, a gente estava conversando antes aqui um pouco sobre a pauta de hoje e falando que muitas vezes o abuso, o assédio contra a mulher, obviamente que ele é perceptível, ele acontece, a pessoa entende que está sendo abusada, mas muitas vezes também não sabe, né? Passa por uma situação ali e não entende que aquilo foi um abuso, um assédio. Isso é como se fosse uma construção social, dá para se dizer assim? É verdade. Assim, justamente ouvindo agora a Fernanda, e muito bom estar aqui com vocês, mas de fato é muito importante esse reconhecimento, esse saber dos direitos, saber do que é possível, do que não é possível, e principalmente as pessoas que irão receber e que vão participar desse projeto terem a capacidade de entender que não é algo natural, um beijo roubado, por exemplo, ou né, um toque desnecessário, algo nesse sentido que vá ferir aquela outra pessoa. Então, essas explicações, esses conhecimentos daquilo que não é naturalizado, que foi por muito tempo, digo, naturalizado, eu acho que é fundamental. Então, de suma importância, de fato, Fernanda, esse protocolo, porque não adianta também expor, mais uma vez, ou pela segunda ou terceira vez, uma mulher, quando a pessoa que vai lhe amparar, né, que está ali para fazer o cuidado, não entender que aquilo realmente ou foi um ato criminoso e que atingiu a pessoa, a dignidade, enfim. Então, o reconhecimento é muito importante, porque essa construção cultural, ela vem já de muito tempo, de longa data, e ela está estruturada na sociedade. Então, não basta apenas as leis. Eu sou muito positiva nesse sentido. Acho que é muito importante a gente ter a lei. Mas, para além da lei, a gente precisa também fazer com que a sociedade entenda, tanto as mulheres quanto os homens, que aquela situação ela não é uma situação normal ou natural do ser humano. Porque, como a gente estava conversando antes, né? É tão fácil, teoricamente, a gente começar a demonstrar que esta cultura ela é machista, ela é patriarcal, que ela machuca, que ela adoece e que ela provoca a morte de mulheres, porque foi construída dessa forma, que muitas vezes a gente acaba esquecendo de dizer, ou de até de passar para uma outra pessoa, numa escola, num clube, num bar, que, olha, aquele gesto ali, aquela situação ali, não é algo que hoje seja possível de ser admitido. Se num período anterior até as mulheres se calavam e muitas vezes não entendiam que aquilo era uma violência e que aquilo era um crime, hoje a gente tem condições, inclusive, tanto com leis quanto com a internet, né, de comunicação mais rápida e de levar para todos os espaços, para as instituições, essas informações. Então, é uma construção, é importante,
já parabenizo Fernanda e a vereadora também, Abigail, pela proposta, pelo trabalho, mas a gente precisa ter esses espaços, como nós estamos, né, nesse debate, para conversar e para levar para outras pessoas. Porque desde a escola se pode ensinar. Então, por que não praticar? Basta a gente saber e basta a gente passar para outras pessoas, para homens e mulheres, que estas ações, elas são criminosas. É isso que a gente precisa entender. Não é um simples gesto, não é uma brincadeira, não é apenas, foi algo impensável. Não, são crimes que ferem ou que vai ferir outra pessoa, que vai ferir a dignidade, que vai afetar aquela mulher de alguma forma. Então não dá para dizer que é apenas algo banal ou algo natural. E por isso essa construção social, essa cultura, ela precisa ser renovada, ela precisa ser transformada. Então eu acho que é por aí o caminho está muito bom, Fernanda, está ótimo assim, a gente combinar norma com procedimentos, com protocolos, porque olha a extensão desse conhecimento. Tu não vai estar só utilizando a norma para aquele espaço, para aquele bar ou para aquele local. Muito pelo contrário, tu vai estar formando pessoas e fazendo com que elas entendam e acabem replicando dentro de casa, com amigos, com amigas, com filhos, com companheiros, com conhecidos, que aquela situação ela não é uma situação aceitável na sociedade hoje. Exatamente. Então, é por aí. Eu acho que está muito bom assim, esse caminho. Já deveria ter acontecido, mas também a gente precisa pensar para frente e ser positiva nesse sentido. Olha, ok, partimos daqui, então é daqui que a gente vai partir agora para combater esse tipo de violência. Claro, aproveitando esse gancho, né? Até já iria perguntar em relação a outras políticas públicas que o município está pensando, está formulando aí em relação ao combate a esse tipo de violência com a mulher, contra a mulher, em outros espaços, como a gente sabe que acontece ali no transporte público, por exemplo, ônibus, trem, já ocorreram casos. Mas tu sabe que o transporte público talvez seja um dos veículos assim que mais avançou comparado a outros. Eles se reuniram, inclusive tem um fórum da segurança que trata sobre isso. Eles conseguiram, por exemplo, praticamente zerar o assalto dentro do ônibus, quer dizer, foi uma iniciativa do consórcio, uma série de órgãos. E o que eles fizeram? Eles conscientizaram e prepararam os funcionários para saber lidar quando acontecia isso ou quando eles identificavam que na parada havia um habitual batedor de carteiras, etc. e tal. E eles já avisavam, então já tinha um outro fiscal que já aparecia na próxima parada. Em razão desse movimento se criou, e eu soube há pouco tempo, da delegacia especializada em roubos dentro de coletivos. Então, assim, eles conseguiram reduzir muito e eles já vêm discutindo isso há bastante tempo e eles já colocam hoje dentro dos ônibus, já tem campanhas de combate à violência, telefones, e são parceiros para isso. Então, eu diria que dentre eles avançaram bastante, assim, a gente pode dizer que eles são exemplos para várias outras empresas. Mas, enfim, a gente, enquanto política pública, quando a gente assumimos ali a coordenadoria, havia um gargalo muito grande pela ausência de abrigos. Então, a gente planejou, essa rede permitiu um planejamento da política, mas quando tu assume, tu tem os gargalos imediatos e tu precisa resolver. Então, naquele momento, era a questão de abrigamento, então a gente lançou a Casa de Passagem Betânia, que foi um sucesso e desafogou toda uma rede. E, inclusive, até no setembro do ano passado, saiu uma longa reportagem, onde, assim, Porto Alegre virou case nacional. A gente conseguiu bater aí números de redução de 80% dos feminicídios na capital. E dos elementos apontados foi o fato de existir uma casa de passagem 24 horas, que aceita filhos homens menores de 18 anos, que nenhum abrigo aceitava, meninos maiores de 13 anos, porque eram quartos coletivos. Então, como são suítes, é possível receber meninos mais velhos. Então, tudo isso, mas é um conjunto, como eu digo, não é uma ação exclusiva da prefeitura. Eu acho que a rede
acho que todos os serviços em Porto Alegre compreenderam que esse era um desafio de todos. Sim. Então, a rede foi tudo concatenado. Tem a tornozeleira eletrônica para o agressor de alto risco, que também eu digo deveria ser todos, né? Mas enfim, como é que tu vai medir o alto risco, né? Quem sofre mais ou menos? Mas enfim, os indícios apontados, as agressões pretéritas vão determinar isso, o tipo de violência, e o juiz vai determinar, vai usar a tornozeleira eletrônica ou não. Mas isso também já aconteceu, se não me engano, de 5 casos que certamente teriam virado feminicídios que foram interceptados a tempo pela polícia em razão da tornozeleira eletrônica. Então, esse conjunto de ações, assim, essas falas... Uma pena, né, Fernanda, que a nível nacional o índice de feminicídio aumentou, né? Sim. A gente teve um aumento geral de violências contra a mulher. Há pouco eu estava fazendo a leitura sobre o índice de segurança de 2023, então tivemos um aumento no índice de feminicídio a nível de Brasil. Tivemos um aumento no nível de todas as violências. Então, a cada minuto, uma mulher... A cada 3 horas, se não me engano, uma mulher é assassinada no Brasil. São vidas que a gente está falando, né? Então, esses índices, eles acabam aumentando e vai parar de que forma? Né? Então, é muito importante essas ações. A educação, ela está atrelada a todo e qualquer movimento para diminuir, mas o que a gente tem percebido hoje é que o aumento é enorme, é elevado. As denúncias também aumentaram, por outro lado. Quanto mais falarmos, mais denúncias vão acontecer. Exato, isso também a gente sabe que indicador, isso vai acontecer. Né? Mas, de qualquer forma, o índice ainda brasileiro, ele é um índice muito elevado de morte de meninas, crianças, jovens. Porque essa violência, ela vem até para mulheres mortas. A gente sabe que existe ações violentas contra mulheres, né? Que já estão mortas também. Então, ela vai da criança, bebê, passa pela juventude, por uma idade madura, por idosos. E mesmo quando as mulheres já estão mortas, elas ainda estão sujeitas a esse crime. São fatos graves e que não tem como a gente fugir desse assunto a nível nacional e em todos os lugares, em todos os ambientes. E é triste a gente saber esse tipo de coisa porque, como a gente estava conversando em relação à denúncia, né? Muitas vezes a mulher não percebe que está passando por um abuso, por um assédio, e às vezes ela denuncia e acaba sendo, né? Utilizada mais exatamente. Diminuem o sofrimento dela e dizem que aquilo não é nada, que ela está exagerando, está fazendo drama. Então, entra novamente a questão da educação, né? Para as pessoas, principalmente os homens, né? Desde pequenos na escola aprenderem que precisa respeitar a mulher, que isso não é mais aceitável dentro da sociedade, né? São as mais variáveis situações, né? Por isso que a informação e a educação é super importante, é a base de toda essa nossa estrutura. Primeiro porque as mulheres não conheciam e existia, nós até 2002, com o Código Civil, o homem era o chefe da unidade, né, do lar, conjugal, do casamento. As violências, elas eram todas tratadas a nível interno, a um nível privado dentro de casa, ou seja, o Estado, muitas vezes, pelo sistema patriarcal, não tinha condições, não era possível tomar alguma medida, então passava do pai para o marido e ali as situações eram resolvidas. Com o tempo, com as mudanças, com as transformações nas normas, inclusive, a gente já consegue ter um amparo maior, mas ainda falta muita informação. Tem muitas mulheres, tem muitas crianças, tem muitas meninas que não sabem que aquilo é uma violência, que ainda vivem sob essa condição de naturalidade de um ato que é violento. E, por outro lado, também existe já uma gama de pessoas, tanto de homens quanto de mulheres, porque quando a gente está falando dessa situação, a gente também não pode falar só no caso das mulheres, a gente precisa também colocar os homens nesse meio para eles entenderem que o que eles estão fazendo está errado. Essas pessoas também já estão sabendo que não é correto e aí acabam denunciando. Mas a própria instituição, o próprio Estado, quando recebe essas denúncias, ele também precisa saber.
existe uma pessoa atrás daquele balcão. Então, essa pessoa também precisa ter conhecimento que aquilo não é só... mas por que tu foi lá? Por que tu estava? Por que estava dessa roupa? Por que bebeu? Por que... Então, essas perguntas, esses questionamentos, que são questionamentos já perpetuados na sociedade e que é um questionamento machista, um questionamento que não está voltada, de fato, para amparar as mulheres, é um questionamento que ainda a gente precisa combater. E só com informação, só com educação, é que a gente vai conseguir passar por esta fase. Porque também não passa, é aquilo, não adianta eu saber que esse direito existe, que ele é meu, se eu chegar numa instituição, se eu chegar numa delegacia, se eu chegar na própria escola mesmo, olha, e contar e as pessoas não entenderem o que eu estou falando. Então, esse ponto é... A maioria não saber o que fazer com a informação. Também. Porque como é algo tão íntimo, que às vezes foi compartilhado num determinado momento, a pessoa não sabe o que fazer com aquela informação. E isso acontece muito, até em outros serviços. E aí ligam, o que eu faço? Eu digo, encaminha para nós aqui no centro de referência. A rede é então, muito importante. A rede é muito importante. E é por isso que nós vamos fazer uma cartilha para a mulher, para ela saber conhecer a rede, saber o que cada uma faz, a competência. E ali a gente vai ensinar as várias portas de entrada. Se entrar pelo CRAM, se entrar pela delegacia, se for numa unidade de saúde, como pode proceder. Então, isso a gente precisa compartilhar essa informação. Com certeza, para elas verem que realmente tem acesso, que tem onde recorrer para denunciar, né, para receberem essa ajuda. E a questão de como o serviço vai acolher, nós também vamos fazer a cartilha para a rede. Como eu digo, que isso é o mais importante. Porque a gente sabe que a maior dificuldade hoje, tanto na iniciativa privada, é tu fazer que a informação chegue corretamente lá na ponta. Esse é o grande desafio. Para o poder público é um desafio maior. E a gente tem uma rotatividade muito grande das pessoas nas funções. Então, a hora que tu tira aquela pessoa que estava mais tempo ali, chega alguém menos preparado ou não sabe aonde, ou não teve o tempo de receber a capacitação, porque foi uma mudança de última hora, tu tem que ter um tutorial. Essa pessoa tem que ter onde buscar informação. E a hora que tu sabe disso, a pessoa também, na hora que vai ser atendida, sabe que não foi atendida corretamente. Então, ela também pode reclamar. Então, quando tu alimenta de informações o usuário e alimenta de informações o servidor, a tendência é que melhore o serviço e tu evite a revitimização. E tu, inclusive, atenda com mais agilidade essa mulher. Porque quanto mais a gente demora no atendimento, nos encaminhamentos, mais tu vitimiza essa mulher. Já ia dizer, o acolhimento é fundamental quando se trata de vítima. Porque essa mulher, ela vai precisar receber os primeiros cuidados, como a gente diz, e aonde ela for, se esta pessoa ou se esse local não tiver o acolhimento devido, ela vai sofrer mais uma vez. Ela vai ser vítima mais uma vez, pela segunda, terceira ou quarta vez. E muitas vezes isso faz com que as mulheres se calem, porque isso também tem um reflexo. Isso também gera algum resultado quando uma mulher não é bem atendida. É certo que ela vai passar essa informação para frente. Então, e aí acaba fazendo com que outras mulheres, não, mas eu nem vou, porque para que eu vou ir lá nesse espaço? Não vou me atender, se não vão acreditar uma barreira, em mim. né? Porque o grande problema nestas situações é a palavra da vítima. E ela tem que ser levada e acreditada. Existem ferramentas, existem elementos, existem todas as condições para se buscar a realidade dos fatos. Isso é inegável. Mas a palavra da vítima, ela tem que ser, num primeiro momento, atendida. E aí depois a gente vai partir para cá ou para lá, e aí entra a rede para apoiar, mas num primeiro momento precisa ter essa consciência meio que geral, né, de órgãos, das pessoas, para entender que aquela pessoa é uma vítima. Com certeza. A gente vê que nos últimos tempos estão surgindo novos casos na mídia aí, né? Este mês mesmo aconteceu em Fortaleza, Ceará, o homem que estava dentro do elevador e apalpou a moça que estava ali. Aconteceu no mês passado, durante o Grenal, o mascote do Internacional que abordou daquela forma desrespeitosa a repórter que estava realizando o trabalho dela ali em campo. Então, estes e vários outros casos que estão sendo anunciados e, de certa forma, vocês acreditam que esses casos, eles
auxiliam as mulheres a terem mais coragem de procurar os órgãos, os locais para fazer as denúncias? De que forma vocês acham que isso influencia? Eu acho que sim. Isso eu digo, incentiva e também demonstra a cultura, né? Que isso, alguém que naturalmente se anima a fazer aquilo dentro de um elevador, ou até a questão no ambiente público, durante uma entrevista. Se tu vê nitidamente que isso é uma cultura. A cultura de que pode, o homem pode tudo, e a cultura e a certeza da impunidade. Eu acho que esse é o grande problema, assim, a certeza da impunidade. E a gente, quando eu digo a gente, nós, rede, poder público, a gente só vai poder agir quando essa mulher nos acionar. O único órgão da rede, quando eu falo rede, é que eu estou me referindo à Polícia Civil, à Brigada Militar, à Vara de Violência, Ministério Público, Defensoria, OAB, Prefeitura, o CONDIM, enquanto órgão que fiscaliza, esse é o papel do Conselho, está em cima, cobrando, fiscalizando e atuando, e tem sido um grande parceiro nessa caminhada. Então, quando o órgão que tem que ser acionado, que pode agir de ofício, é o Poder de Polícia, Ministério Público, eles têm o dever de ofício. Souberem de uma notícia, eles têm o dever de agir. Eu, enquanto município, eu não tenho este poder de agir. Eu tenho que tentar convencer essa mulher a procurar o serviço, acolher essa mulher, fazer chegar essa informação a ela. Então, Porto Alegre, por exemplo, ano passado, foram vários casos que chegaram por diferentes serviços. E aí, como eu digo, como é importante a rede estar atuando em consonância. E daí o serviço da assistência social ligou a coordenação lá da assistência social dizendo, olha, Fernanda, veio reportado para nós lá de um CRAS da região tal, uma situação identificada pela assistente social do posto, no momento que ela estava buscando a cesta básica, os benefícios e a assistente social identificou que tinha um problema com aquela moça. E aí, quando ela voltou a segunda vez, ela atendeu numa sala reservada, porque ela estava sempre acompanhada por alguém, não chegava sozinha. Tu via que ela falava de forma muito controlada. E aí ela identificou que ela era vítima de violência e que ela, inclusive, demonstrou sinais de cometer suicídio e de que ela vivia praticamente... claro que ela não usou essa expressão porque ela não conhecia, mas era um cárcere privado que ela estava vivendo. E que ele tinha saído da prisão, usava tornozeleira eletrônica, dizia que era faccionado, ela tinha uma filha e os familiares vinham sendo ameaçados se ela tomasse qualquer atitude. E isso já fazia uns 7 meses. A mulher estava assim, muito magra, completamente abatida. Ela disse, só penso em morrer, não tem outra saída. Então, essa assistente social criou com ela, aí vem a questão de estar preparada para isso. Um código, elas se comunicavam perto do benefício, e aí a assistente social dizia, olha, eu não consegui convencê-la, diz que tem abrigo, que ela pode ir para um abrigo, mas ela tem medo do que pode acontecer, das ameaças que ele faz para a família dela. E enquanto a família não estiver segura, ela não se anima a sair. Bom, aí foi se procurar a família, aí a família já estava constituída, com o imóvel comprado, a vida organizada, e já com idade para sair e largar tudo. Então, elas não queriam sair dali. Bom, e aí o que faz? Mas isso tudo isso acontece, parece que foi um longo tempo, mas num curto espaço de tempo. Aí essa coordenadora me liga. E elas já tinham ligado para o centro de referência, né, pegado algumas orientações com as gurias que têm especialização em violência doméstica, e vinham tratando. Aí ela me comunicou, olha, realmente não convencemos ela, fizemos várias propostas, conseguimos nos comunicar. A assistente social está muito preocupada, acha que ela pode tentar o suicídio se tiver oportunidade. Então, de alguma forma, nós temos que agir, mas eu, enquanto assistência, não tenho mais nada para fazer. Eu digo, não, tu relata, oficializa isso para mim, e eu encaminho para a polícia informando, dizendo que chegou a mim essa informação, e eu solicito que uma unidade da polícia ela vá lá fazer isso. E claro que a gente, pela relação da própria rede, já para ver se realmente era faccionado, não era faccionado, isso eles usam muito, que são ligados à facção, não era faccionado. Como ele estava com tornozeleira eletrônica, quer dizer, o Ministério Público faz parte da rede, já entrou em contato com a vara de execuções penais para que fosse, que ele fosse cancelado, voltasse para o regime fechado. Então, toda a rede... Então, na verdade, quando chegou lá para fazer
o acolhimento, quando a polícia chegou lá, o delegado acompanhou, era o delegado, o Rodrigo na época, ele acompanhou a diligência e chegando lá, inclusive dizia que havia uma arma escondida, então tentaram buscar, não localizaram a arma, mas ela resistindo, ela com medo, não se animando, o delegado teve que, ele já conhecia o caso, já sabia, nós já tínhamos conversado com ele, então o delegado conseguiu convencê-la, mas o delegado também não tinha como obrigá-la a sair dali para ir para um abrigo. E aí ele conseguiu fazê-la sair, ele foi preso e deu tudo certo, mas olha a quantidade de agentes que teve que agir conjuntamente. Isso tudo aconteceu em torno de 48 horas. Imagina. Entre chegar para mim essa informação e eles conseguirem tirar a mulher e o rapaz já ser preso. O Ministério Público, na vara de execuções, já estava pedindo a revogação, né, da progressão do regime. Então, foi tudo ações concatenadas, mas só quando a rede está alinhada. Sim. E tu vê o quanto esses marcadores no corpo de uma mulher, porque não é só uma violência física, é uma violência psicológica, é uma violência que vai afetar além da mulher, porque vai afetar a família, vai afetar as pessoas que estão próximas, porque existe esse perigo real. Sim, hoje, se eu não me engano, acho que foi hoje, ontem, que eu vi na TV, o pai que matou a menina para atingir a mãe, acabou matando a filha, né? Então, assim, esta violência, ela ultrapassa o corpo de uma mulher. Ela vai atingir todas as relações que essa pessoa tem de proximidade e de amor. Então, porque, de fato, é para afetar aquela pessoa, mas acaba abrindo um leque de ações violentas. E não só físicas. A violência psicológica tratada nesse momento. Então, esse controle, agora tu estava dizendo, né, o medo dela. Assim, então, esse controle do corpo e o controle das ideias das mulheres, eles precisam também ser reconhecidos, porque não é apenas uma mulher machucada, uma mulher que sofreu uma violência física que precisa de amparo. Além desta violência, existem outras violências que a Lei Maria da Penha muito bem esclareceu. Diga-se de passagem, é uma lei que traz as informações necessárias para todas as pessoas e para os órgãos. E se a gente tem, eu gosto muito de dizer que se eu tenho alguma dica para dar para alguém, assim, lê pelo menos a Lei Maria da Penha. Leia, porque ali ela traz elementos, ela traz as informações necessárias para reconhecimento dos vários tipos de violência que a mulher pode sofrer. E aí, de fato, se a rede não está interligada, não funciona, quer dizer, e se falhar alguém, essa mulher morre. E se ela não morre, alguém, né, da proximidade. Então, não dá para descartar também que ele não tem uma arma, que não dá para descartar nada nessa situação. Foi tudo. A gente se mapeou tudo em cima disso. Exato, precisa ter uma atenção intensa quando se trata de uma violência contra a mulher. E essas violências, muitas vezes, elas não são aparentes. Então, a pessoa precisa saber também lidar com isso para entender que aquele gesto, aquela posição, aquela forma até de se portar mesmo em alguns lugares, ela indica uma violência além da violência sexual ou física, uma violência psicológica que pode também resultar em morte e todas essas barbaridades que a gente vem recebendo nesse mês. E não só nesse mês, mas nesse mês, né, que é mais significativo, simbólico para nós enquanto mulheres, entender e verificar pelas informações que hoje a gente tem fácil acesso pela internet, pela rede, o quanto as mulheres ainda sofrem e sofrem todos os vários tipos de violência. Recentemente nós tivemos a notícia de um caso em Sergipe, de uma colega, de uma advogada que passou por uma violência sexual, e ela denunciou. Ela foi para a rede, mas nem todas as mulheres têm esta mesma oportunidade, o que também dá para dizer, porque a internet também não é acessível para todas as mulheres. A gente também precisa ter essa consciência da questão financeira das mulheres. E nem todas as mulheres têm condição de levar o caso publicamente. Então, elas precisam mesmo de amparo. E de amparo, principalmente, de quem deve amparar, que é o Estado, que é o município, que são os conselhos, além, é claro, de toda a sociedade. Mas, enfim. Mas eu acho que, agora, aproveitando o teu gancho, Luciana, elas precisam de amparo da sociedade. Porque esse é o problema.
a sociedade julga muito facilmente. Então, o julgamento, elas se tornam reféns do julgamento. E quando alguma se anima, dependendo de quem é o agressor, como é esse caso a que tu te referes, acontecem outras atrocidades e aí começam a questionar por que fez isso, por que subiu, por que... Ou seja, a própria Lei Maria da Penha já diz, não depende de prova, é como o Código do Consumidor, a fala dela é suficiente. Quem tem que fazer a prova de que aquilo não aconteceu é o agressor. Mas não é, na prática não é o que acontece. A mulher se sente culpada, né? E ela é tratada como, mas por que tu fez? Ela é questionada, quando na verdade a lei diz que ela não tem que ser questionada. Aconteceu o crime, ela denunciou, tem que se tomar as medidas cabíveis. Se não foi daquele jeito, cabe ao agressor dizer que não. Que é uma lei protetiva. Mas, como eu digo, ainda alguns, por isso a importância de uma delegacia especializada, porque eles recebem uma capacitação para, na hora do relato, não fazer esse julgamento, exigir coisas, porque tem algumas delegacias que não estão preparadas. Da mesma forma, alguns juízes não estão preparados porque não têm conhecimento, alguns promotores também não. Por isso que dentro de cada um desses órgãos também existem setores que é para dar apoio para os promotores, para os juízes, para que não cometam essa violência com a mulher na hora de proferir uma sentença ou um parecer ou atuar de forma a gerar ou não atender um direito dessa mulher. Então, na verdade, é um conjunto de ações que todos os órgãos acabam tendo que fazer, dentro e fora, né? O próprio protocolo com a perspectiva, julgamento com perspectiva de gênero, também ele é recente, né? Então é bem isso. O judiciário ele também está tendo elementos novos e está entendendo também novas situações. Mas é aquilo, nós há pouco tínhamos um código que determinava o homem, a figura masculina como provedor do lar. O direito de marido e relações sexuais. Que o estupro conjugal pouco se fala, mas ele existe. Sim. E precisa falar sobre isso. Por que as mulheres têm vergonha de dizer? Porque, de fato, a própria sociedade não. É aquela conversa, engole o choro, né? Briga de marido e mulher não se mete a colher, que existia essa cultura. Mas para proteger quem nesse momento? Para proteção masculina, porque as mulheres sofrem dentro de casa com violência e a sociedade muitas vezes não quer enxergar. Então, o que está acontecendo, e eu acho que é muito positivo nesse momento, é mulheres decididas a enfrentar. E não é fácil. Não é. A gente sabe que não é. Nós precisamos estar juntas, amparar essas pessoas, porque senão elas não conseguem ir até o fim. Há uma responsabilidade muito grande da sociedade com relação à violência contra as mulheres. E como diz, eu gosto muito de citar, e é uma leitura que eu gosto muito de fazer, da professora Flávia Biroli, que fala que o problema não é das mulheres, abre aspas, né? O problema não é das mulheres, o problema é da democracia. Quer dizer, o problema não é só porque é a mulher, não, o problema é geral, o problema é social, é cultural. Ele está embasado também em normas que muitas vezes facilitaram com que os homens praticassem alguns atos. Isso tudo tem que ser revisto. Isso tudo está sendo revisto, está sendo construído, mas aí ainda há um caminho muito longo para se percorrer. Com certeza. Outro ponto importante que eu acho que a gente pode levantar aqui nessa conversa é em relação à internet. O uso da internet, eu ia te dizer. A tecnologia, a inteligência artificial, a gente sabe que muitas pessoas mal intencionadas estão usando inteligência artificial para produzir vídeos. Teve um caso agora aqui em Porto Alegre, aqui em Porto Alegre. Então, recente, né? Bem recente. Quando tu falavas da violência psicológica, já ali durante a pandemia, o que mais foi identificado, o aumento foi da violência psicológica. Tanto pelo nosso serviço aqui do Centro de Referência, como a própria DEAN, mas também pela pesquisa feita pelo Instituto Maria da Penha. Foi a que mais aumentou. E eu costumo dizer que não é só pelas palavras, mas muito pelo controle. O celular hoje permite um controle absoluto sobre a vida da pessoa. Tu vai lá e tu identifica onde é que está o aparelho. E eu vou dizer, eu tive amigas, colegas que daqui a pouco ligavam, o marido ligava, mas onde é que tu anda? E elas, como assim, onde é que eu ando, né?
porque ele vendo lá que ela não estava no entorno do endereço de trabalho, não era comum aquele endereço ligando. E isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Então, é um controle absoluto, olhar mensagens, se tu não me dá a tua senha do teu celular, é privado o meu celular, eu não tenho por que dar a senha para o meu companheiro. Isso não é sinal de amor ou desamor. Não, mas tu tem que me dar a senha, olhar. Não, né? Então, eu digo, é excessivo. Hoje está excessivo e acaba expondo. Assim como daqui a pouco tu receber, mas eu digo, é crime. As pessoas têm que saber quem recebe imagens de nude, passam, tem como rastrear, vai responder como quem expôs lá a primeira mensagem. Mas eu sei de vários casos de mulheres que foram ameaçadas de ser compartilhado nudes, vídeos íntimos, se ela terminasse aquele relacionamento. Vários casos, jovens principalmente, vários casos. Se mantendo em relações com medo de que aquilo vazasse, até se animar e contar para os pais que existia o vídeo, que existiam as fotos e que estava sendo chantageada. Boa parte não conta, algumas até cometem suicídio com medo de que aquilo pode vir. O risco de ser julgada novamente, O risco de ser julgada. Por que tu deixou ele te filmar? É a primeira pergunta. Por que tu deixou bater foto? Não é assim, mas que barbaridade, como é que ele fez isso, né? Por que ele fez isso, né? Por que tu deixou? É a primeira pergunta. Agora, por outro lado, também eu entendo que a internet, ela veio como uma ferramenta para ajudar as mulheres. Porque também é um ponto positivo daqui a pouco tu gravar alguma situação, a própria situação do que a gente viu recentemente do elevador. Uhum. Se não tivesse uma câmera ali dentro, jamais iam acreditar na palavra daquela mulher. Então, saiu recente também outra situação que a gente viu na Câmara de Vereadores, se eu não me engano, foi São Paulo, aquela violência, né, que a mulher sofreu. Estava sendo filmado. Então, a internet, por outro lado, ela também tem um fator positivo e pode ser usado pelas mulheres para denunciar essas pessoas, essas ações, esses agressores. Claro que existe esse fator e a gente não tem como dizer que não pode ser utilizada para um proveito não bom, né? Não é possível para as mulheres. Mas eu sou uma incentivadora de que tá se sentindo ameaçada, filma, põe na rede, porque nada como expor um homem que é violento. Porque a base, e voltando lá no início que a Fernanda disse, aquele acreditar na impunidade, aquele achar que, como é dentro de casa, está tudo resolvido, porque é no ambiente privado, não vai acontecer. Então, não, a gente tem que expor mesmo, a gente tem que falar. Hoje existem normas contra essas violências. E enquanto as mulheres silenciarem, ou forem silenciadas, como disse a nossa ministra, né, estas violências elas vão cada vez mais aumentando e se tornando pior. Adoece mesmo uma sociedade, adoece uma família, adoece uma mulher, adoece... Porque um agressor, ele não é... Às vezes, e boa parte, não é mau pai, não é mau colega, não é mau filho. Socialmente, ele é, muitas vezes, até admirado. Então, quando essa mulher, como é que ela vai acusar este homem de ser um agressor se ele é alguém benquisto no meio? Se os filhos, ele é bom pai, mas ele é bom pai. Mas não tem nada a ver o fato de ele ser bom pai. Ele é um agressor, ele é abusivo com ela. Mas nem a família acolhe. Porque ele tem um comportamento social inquestionável. Então, tem muitos casos desses, onde tu te comporta bem em público e tu te comporta diferente na intimidade, ou quando tu te sente ameaçado, porque tem ciúmes, é inseguro, etc. Exatamente. Importante falar dos canais de denúncia também, né? Gostaria que tu me falasse um pouco mais sobre os canais que tem dentro do município. Nós temos o nosso centro de referência, que é o 3289-5110. Ele funciona das 8h30 às 17h30, ali presença física, e depois entra a central de acolhimento. A partir das 17h30 entra a nossa central de acolhimento para fazer os encaminhamentos. Mas, como eu digo, depende de qual é a situação que a mulher está vivenciando. É um momento iminente de agressão, ela está se sentindo ameaçada, é uma viatura da brigada, ela tem que chamar a brigada militar. É esse o canal.
E depois a brigada vai encaminhá-la, inclusive vai junto com ela até a delegacia para fazer o registro. Só quando finalizar o atendimento, se tiver que ir para um abrigo, essa viatura normalmente depois só que ele é liberado. Ele fica o tempo inteiro com a mulher. E quando tem que prender, levar o homem também, sai um outro carro, uma outra viatura. É tudo muito rápido, mas a mulher tem que chamar. E mais, não precisa ser a mulher. Se alguém está ouvindo uma discussão, algo violento, temendo que aconteça algo mais grave num apartamento vizinho, tem o dever, pode e deve ligar para a Brigada Militar, relatar o fato e chamar essa viatura. Se for síndico, tem a obrigação legal de chamar. Não importa que é a 10ª vez que chamou, ele tem a obrigação de chamar. Com certeza, briga de marido e mulher se coloca a colher, sim. E importante também da gente lembrar em relação aos casos de assédio, né? Como falamos no início. Também, se alguém vir algo, é importante denunciar, é importante acolher aquela mulher que está passando por aquilo ali, né? Enfim, nós mulheres, já aconteceu comigo no transporte público, por exemplo, eu fingi que eu era amiga de uma moça que estava passando por uma situação ali, o homem estava filmando ela, deu pra ver que ele tava filmando, e eu, olha, fulana, vem cá, sabe? E aí ela percebeu, entendeu? Então é importante a gente ter essa união como mulheres, né? E muitas vezes até é simples, porque as pessoas, se não se dão conta, não perceberam, às vezes não custa a gente dizer, olha, tu te deu conta que aquilo é algo violento, e isso funciona, porque foi tão construído como algo natural, né, dentro da sociedade, que as pessoas não percebem. Então, acho que um simples gesto, às vezes, de dizer, olha, tu percebeste que aquilo é uma violência? O que tu acha? Isso já dá, às vezes, já pode salvar uma vida, pode salvar muitas pessoas, até para entenderem que aquele ato, ele é violento. E esse debate interno, dentro de casa também, com os filhos, com as filhas, isso também é importante, porque isso funciona também e vai funcionar depois como reflexo na sociedade. Então, às vezes, mesmo não conhecendo, mas chegar no ombro e dizer, você está percebendo que isso é uma violência? É um ato, é um gesto que a gente pode salvar uma vida. E às vezes, realmente é uma coisa muito simples. Aconteceu faz algum tempo, ali na secretaria, eu estava numa das salas de atendimento conversando com a minha equipe e a janela dá para a rua, já é calçada, é um andar térreo, e tem uma parada de ônibus próxima ali ao lado. E como é um prédio antigo, é o antigo Cine Avenida, ele tem como se fica a janela embaixo fica como se fosse um banquinho, né? Ela tem o parapeito dela ali, as pessoas sentam. E tinha uma mulher sentada e o homem, era um casal, e tu via que ele estava aos berros, assim, insultando, e ela cada vez mais encolhida, sentada. E eu assisti aquilo e digo, não vai dar tempo de eu fazer a volta e chegar lá, né? Comecei a bater no vidro, ele olhou, ela olhou e eu, tá tudo bem? Precisa de ajuda? O homem, na hora, ficou vermelho, ficou mudo. Parou ali. Mas, via de regra, a gente não saberia interceder, não saberia o que fazer. Sim. Porque é justamente isso, é tu perguntar para a mulher, não é passar o sabor, é perguntar para a mulher se está tudo bem. Já aconteceu, teve alguns outros vídeos que fizeram isso e o agressor ficou mais violento. Sim. Mas, enfim... É um risco também. Mas, enfim, demonstrar essa sororidade com essa mulher. Tá precisando de alguma coisa? Precisa de ajuda? Eu só fiz isso, fiz um gesto, precisa de ajuda? É, porque nessa E ela ficou surpresa, ele no vermelhão, assim, sem olhar. E aquela mulher já se levantou, já ficou grande. Ela se levantou grande. Jamais ela ia esperar que alguém fosse, naquele momento, na via pública, alguém fosse... Mas imagina que aquilo deve ser algo tão habitual, que eles estavam numa parada de ônibus, tinha algumas pessoas paradas ali, ele não teve problema, ele estava literalmente insultando aquela mulher. Tu via? Com gestos. Com certeza. E ela se encolhendo, cada vez mais encolhidinha, sentadinha. Importante a gente fazer realmente alguma coisa para auxiliar as pessoas. A gente não sabe há quanto tempo aquela mulher está passando por aquilo, já pediu ajuda, possivelmente não foi escutada, né? Ou foi revitimizada, então... É algo muito importante da gente tomar como atitude também. Em relação à educação das crianças, tanto meninos quanto meninas, é muito importante a gente abordar isso também, porque a gente sabe que, infelizmente, ainda tem a sexualização das meninas, né? Das crianças e adolescentes dentro desse assunto todo. Então, é muito importante a gente abordar dessa forma dentro de casa com as crianças, né? A escola, tanto dentro de casa, né, tanto no ambiente do lar, né, familiar, quanto na escola, é fundamental
esse passar, esse reconhecimento, esse entendimento e essas explicações para meninos e meninas. Então, porque eles são a base da nossa sociedade, eles são o futuro. Eu sempre digo que o problema tem que ser resolvido hoje, não é amanhã, mas é óbvio que o passar essas informações, o ensinar aos meninos que aqueles gestos, aquelas ações, eles não podem fazer, porque são ações que vão ferir outra pessoa, uma mulher, uma criança, uma menina. Então, isso é fundamental. Eu posso dizer isso que eu tenho 2 filhos homens também, né? Então, e a gente precisa falar todo dia, a gente precisa falar toda hora. Em qualquer lugar que tu esteja, a gente precisa passar essas informações e não criar mais uns machistas, porque, de fato, e eu entendo também um pouco dessa masculinidade tóxica, existe uma exigência social também, que coloca o homem naquela posição que tem que ter a palavra do homem, a mulher precisa ser submissa ao homem, porque senão ele, né, não é o chefe familiar, o provedor do lar. E hoje em dia as mulheres são, a grande maioria das famílias brasileiras são as chefes por mulheres. Né? As mulheres, elas estão no mercado de trabalho, as mulheres, elas estão trabalhando nas diversas profissões e elas são provedoras do lar. E isso não afeta uma família que tem amor, que tenha carinho, que tenha respeito. Mas é óbvio que também é recente essa situação e que o homem era tido como provedor do lar e, portanto, ele tinha o direito de fazer o que quisesse, né, com aquela pessoa e esquecendo dos direitos, do limite, do respeito. E então, ensinar os meninos é tão importante quanto ensinar as meninas, porque eles são os responsáveis por estas ações. Exatamente. É verdade. Então, a gente já está se encaminhando para o fim do nosso bate-papo, que foi muito proveitoso, tanto para nós aqui quanto para a nossa audiência. Fernanda, gostaria que tu deixasse um recado para a audiência, já se despedisse. Então, nós logo vamos estar aí compartilhando a cartilha da Rede Conta Comigo, para essas informações todas. A partir de início de junho já vai entrar em cartaz aí o espetáculo Conta Comigo, que trata exatamente de todas essas violências, é algo bem interessante, assim, famílias que vivem esses problemas, outras não. Então, nós vamos conseguir tratar várias violências e várias ações ali dentro. E a gente vai mandar aí os convites, que são espetáculos que nós não vamos cobrar, isso vai ser disponibilizado para a população. Então, tem alguns públicos que nós vamos direcionar. E o selo também vem para isso. Mas para dizer que as pessoas precisam fazer o acolhimento, não julgar, apoiar e saber que tem caminhos para serem serviços que estão ali para atender essa mulher em situação de violência. Porque boa parte das mulheres não sabe que vivem isso. Inclusive mulheres bem-sucedidas, para poder viajar, elas criam toda uma estrutura para compensar o seu afastamento, a sua ausência durante essas viagens. Então, boa parte das mulheres bem-sucedidas, elas têm todo um trabalho para poder compensar a culpa de estar fora do lar. Como eu digo, a negociação marido, mulher e filhos. Sim. Enfim, mas é isso. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Muito obrigada, Fernanda. Luciana, fique à vontade para deixar o seu recado também para a nossa audiência. Muito obrigada. Também contem com o Condim. É importante saber que é um espaço seguro, aberto para receber as mulheres, para informar, porque também a gente precisa, neste momento, ampliar cada vez mais as informações. As mulheres, elas não são e elas não devem ser submissas a nenhum momento com relação a outra pessoa, ao seu companheiro, ao seu marido, seja quem for. A educação, as informações, elas são muito importantes e, além disso, assim, denuncie, porque esses casos, eles precisam chegar na rede, eles precisam chegar nos órgãos responsáveis, eles precisam chegar nos espaços que são também, ou deverão responder e salvar a vida de uma mulher, mas uma mulher, ela precisa denunciar e ela jamais pode se submeter a qualquer tipo de situação violenta, seja qual for. Dentro de casa, no espaço doméstico, com o seu marido ou seu companheiro, ou
na rua, num espaço público, dentro do trabalho, em bar, em clubes, nas praças, no ônibus, onde for, o local que estiver. Porque estas violências, elas matam, elas adoecem e elas são, sim, um problema da sociedade. E, portanto, nós todas e todos devemos ser responsáveis por salvar essas vidas. Mas a informação, a educação é muito importante. Com certeza. Muito obrigada, Luciana. E olha, falando em denúncia, é importante reforçar essa orientação. Em casos de suspeita de assédio e abuso e violência doméstica também, acione a Brigada Militar pelo 180. Já em situações em que o assédio ocorreu, faça o registro do boletim de ocorrência com a Polícia Civil. E o canal de atendimento é o 197, mas também é possível denunciar online no site da corporação. O TV Câmara, a entrevista de hoje fica por aqui e eu agradeço novamente a participação das nossas convidadas, Fernanda Mendes Ribeiro, coordenadora dos Direitos da Mulher da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, e Luciana da Silva Almeida Teixeira, integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Até o próximo bate-papo. Obrigada pela sua audiência.